Queridos irmãos, a paz do Senhor, tudo bem com vocês? Desejo que a bênção do Senhor esteja sobre a sua vida e de toda a sua família. Eu sou o presbítero Josué Batista e você está conosco no canal Bereano Pentecostal, canal voltado para o estudo da Palavra de Deus e para o desenvolvimento da vida cristã. Aqui você encontra conteúdos para a sua edificação espiritual. Por isso, eu te convido a se inscrever no canal e a ativar o sininho das notificações. Estamos aqui, mais uma vez, para o estudo da lição da Escola Bíblica Dominical. E contamos, mais uma vez, com a participação do pastor Aurélio Pinto, que faz parte aqui do nosso quadro de professores e também é o nosso diretor da Escola de Educação Teológica Boa Semente, aqui da Assembleia de Deus de Maracanaú. Nós estamos agradecidos a Deus por esta oportunidade. Hoje vamos estudar a lição de número 12 e lembrando aos irmãos que estamos no segundo trimestre do ano de 2025 e esta é a penúltima lição, tá certo, gente? Desde já queremos agradecer a você que tem acompanhado os nossos estudos, tem nos dado a honra e aos nossos professores de estar conosco. Pastor Aurélio, vamos ao estudo da lição. A lição de número 12, que traz como título do julgamento à ressurreição. O texto áureo é o seguinte, deixa eu colocar aqui para os irmãos que estão acompanhando poderem ver. O texto áureo diz o seguinte: E quando Jesus tomou o vinagre, disse: Está consumado. Inclinando a cabeça, entregou o Espírito. João capítulo 19, versículo 30. Depois vamos aqui à verdade prática, que nos diz: Na cruz, Jesus triunfou sobre o pecado, na ressurreição conquistou a vitória sobre a morte. A leitura bíblica em classe, ela se encontra... Não vamos ter aí, né? Ela se encontra, então vamos deixar aqui na parte aqui do texto áureo, né? E da verdade prática. Encontra-se, a leitura bíblica em classe encontra-se em João capítulo 19, versículos 17, 18, 28 a 30, capítulo 20, versículos de 6 a 10. Vamos também aqui aos objetivos da nossa lição, que são os seguintes. O primeiro objetivo, descrever o contexto da prisão e condenação de Jesus. O segundo, explicar o significado teológico da crucificação, morte e sepultamento de Jesus. E o terceiro, incentivar os alunos a celebrarem a ressurreição de Cristo como uma vitória sobre o pecado e a morte. Os irmãos que sempre acompanham o canal sabem que nós trabalhamos aqui, estudamos no formato de bate-papo, de perguntas e respostas, mas hoje nós vamos adotar um formato diferente, né? Hoje o pastor Aurélio ele vai ter todo o tempo, né, sem a gente fazer intervenções de perguntas, para ele poder ministrar o conteúdo, o assunto do nosso estudo de hoje. Então, quero já passar aqui a oportunidade ao pastor Aurélio, em saúde os irmãos, e começa a ministração da aula, certo? Muito bem. Me sinto feliz, mais uma vez, por poder estar aqui, cooperando aqui com o canal Bereano. E hoje, mais uma lição, conforme já foi dito aí, o início, né? Que é do julgamento, já chegando já ao final do Evangelho de São João, que, na minha opinião, sem desprezar os demais livros da Bíblia, até os próprios evangelhos, eu posso dizer que é o evangelho documental da divindade de Cristo. É o evangelho que mais João se preocupou em apresentar Jesus como Deus, né? Diferente de Mateus, que a sua preocupação maior foi apresentá-lo como rei. Marcos o apresentou como servo, Lucas como homem,
E João o apresenta como Logos, né? Que é exatamente Deus, né? A palavra Logos, a palavra, né? Que os gregos entendiam como sendo uma manifestação, né? Muito bem. Então, como já foi dito, hoje não temos perguntas para responder, então nós vamos usar aqui um método mais de preleção, não uma preleção mais em forma de estudo, né? Então, na nossa introdução, você vai ver aí na nossa introdução, que nós colocamos aí, né? Ele vai colocar na tela aí para vocês verem, né? Na nossa introdução de hoje, a lição de hoje, o que é que ela vai fazer? Ela vai abordar a prisão e a condenação e a crucificação, a morte e sepultamento. Então, já é a parte quase que final, né? E o mais interessante aqui que eu vejo, eu acho interessante, é esses eventos, como está escrito, você está vendo aí na introdução, né? Esses eventos, eles demonstram o cumprimento da missão do Senhor, nosso Salvador, não é verdade? E toda essa missão, ela só pode ser resumida numa palavra, ou aliás, numa só palavra, né? Que você está vendo aí. Aí você vai ver aí que é exatamente a palavra está consumado, né? Foi o final no capítulo 19, versículo 30, Jesus na cruz, ele sabendo que já havia terminado todo o seu ministério, ele foi e usou essa expressão consumado, né? Está consumado, terminei a obra, não é verdade? E o mais interessante, né? Nos originais, você vai ver aí, nos originais, a palavra aí embaixo que você está vendo aí, Jesus Cristo, né? Disse, a tradução pode botar aí, você vai colocar o slide, você vai ver, próximo agora. A tradução lá embaixo vai dizer exatamente, ó, está consumado. Foi o que ele disse na cruz do Calvário. Essa palavra no Novo Testamento grego mesmo, ele está escrito da maneira como você está vendo aí embaixo, né? Iesu iepen tetelestai, que significa dizer, disse Jesus, está consumado. Disse Jesus, está consumado. Foi exatamente isso, né? E para a gente ter uma ideia melhor, você vai ver aqui ao lado, Josué já colocou, né? Quando ele diz essa palavra, está consumado, significa dizer que a nossa dívida está paga, né? A nossa dívida está paga. Quando ele diz tetelestai, a dívida foi paga. E Paulo, como você está vendo aí, em Colossenses 2,14, ele vai dizer com muita clareza, e havendo riscado o escrito da dívida que havia contra nós, que escrito era esse? Os pecados. Contra nós, nas suas ordenanças, na sua lei, claro, né? O qual era contrário, claro, à vontade de Deus. Ele removeu do meio de nós e cravou na cruz. E em outras palavras, como você está vendo aí, a dívida foi paga. Ok? Vamos agora para a palavra-chave que você vai ver aí, ele vai colocar aí para você ver, bem rapidinho também. Nós não vamos assim explorar muito, porque para não ficar muito cansativo, né, Josué? A gente vai tentar resumir o mais sem tentar sair, né? A palavra-chave da lição de hoje é a palavra ressurreição. Eu não coloquei, mas no grego é a palavra anastasis. Vamos ver o que é que significa ressurreição. A palavra ressurreição aqui refere-se ao ato de voltar à vida após a morte, ou seja, sentido literal ou figurado. Quer dizer, no âmbito religioso você vai ver o seguinte, especialmente no cristianismo, a ressurreição é a crença de que Jesus retornou à vida após a sua morte, sendo um conceito central da fé cristã. Então, quer dizer, olha a frase que eu coloquei ali ao lado, né? Quando a fé se encontra com a ressurreição de Cristo, de Jesus, o impossível se torna possível e a esperança, o que é que acontece? Ela renasce, né? Ela passa a existir, né? Tudo isso só era possível se acontecesse exatamente, você vai ver aí exatamente isso, ó, na cruz. Aqui é o símbolo que não dá tempo para a gente explicar com mais detalhes, mas este símbolo, entre aspas, sinistro, é todo um efeito da nossa bênção, né? Sem isso aí, sem a cruz, nós não estaríamos aqui hoje. Sem isso, sem a morte, sem a ressurreição,
Hoje, se existisse o cristianismo, pastor Josué, não passaria de mais uma religião como qualquer uma dessas muitas que existem no mundo. A diferença vai ser exatamente na ressurreição. E lá na frente a gente ainda vai ver outros tópicos interessantes, né? Vamos passar agora para o primeiro ponto da nossa lição, né? Que é exatamente deixa eu ver aqui. A prisão e a condenação de Jesus Cristo, né? Eu não vou assim, ele vai colocar eu só trouxe os subsídios porque o tempo é muito pouco e se a gente for trabalhar com a lição e subsídio, talvez não desse muito tempo. Então, você que vai dar aula para o dia 12, né? No próximo domingo, o que é que vai acontecer? Você já tem subsídios à parte para você utilizar no seu ponto, né? Então, o primeiro ponto da lição é exatamente a prisão, certo? Entendeu aí? Capítulos 17 e versículo 18 do Evangelho de João, né? A prisão. Então, o que é que acontece? A primeira coisa que você vai ter que entender é que Jesus, ele sabia exatamente o que estava prestes a acontecer. Pois ele mesmo dissera, entregava-se voluntariamente a sua vida. Então Jesus sabia. Nada pegou Jesus desprevenido. Uma vez eu vi um pregador chamar Jesus de mártir. Errou grandemente. Jesus não foi mártir. Jesus foi voluntário. A sua vida, ele voluntariamente a deu para depois retomá-la novamente, né? Então, Jesus Cristo sabia o que esperava. Se ele não tivesse ido para o Calvário, não teria salvação. Ele sabia disso. Entendeu aí? Aí você vai ver aqui, continuando aqui, você vai ver, ó. O jardim do Getsemane, que era esse local, que antes havia sido o cenário, você vai ver aí, de muita oração deles e comunhão. Muitas vezes Jesus saiu com eles, né? Passando ali pelo Vale do Cedron, em direção ao Monte das Oliveiras, e lá ficava exatamente esse jardim, Getsemane, que era um jardim com muitas oliveiras, né? Inclusive tinha até, nessa época havia fábricas de fazer azeite, né? Tinha muitas prensas, então muita gente até utiliza esse termo, né? Getsemane como significando como prensa de azeite, né? Mas sem nenhum exagero, né? Dentro da teologia, mas foi exatamente o que precisava acontecer. Jesus teria que ir realmente para a prensa. Não teria salvação se Jesus Cristo não tivesse sido prensado, assim como as azeitonas são prensadas para dar um puro azeite, né? Então, entendeu aí? Então, como eu disse a vocês, capítulo, você está vendo aí, 10, 18, Jesus mesmo disse, ó, ninguém, você vai ver aí, ó, embaixo ele vai falar, ninguém me tira de mim, quer dizer, falando sobre a vida dele, mas eu de mim mesmo a dou, tenho autoridade para dar e tenho autoridade para retomá-la. Esse mandamento eu recebi de meu Pai. Então, Jesus Cristo, ele sabia o que é que estava fazendo. A sua missão implicava que ele estivesse neste lugar. Então, nós vamos mostrar aqui a você aqui, mais ou menos hoje em Israel, esse é o Getsemane, né? Não vou dizer que foi aí que Jesus se reuniu com os discípulos, porque é muita pretensão da gente tentar dizer, mas o local seria o mesmo, né? Ainda que fosse em outra parte do jardim, que era muito grande. Então foi ali que Jesus Cristo se reuniu, né? E você vai ver aí agora, ó, esse nome Getsemane em hebraico, né? Getsemane significa prensa de azeite, né? Prensa de azeite, ao local, né, de prensagem do azeite, né? E então refere-se a um jardim localizado no Monte das Oliveiras, como você está vendo aí, em Jerusalém, aonde Jesus foi traído, preso após a última ceia. Depois da última ceia, eles foram para lá e lá já estava, como se diz, tudo preparado de acordo com a onisciência de Deus, né? O traidor já estava vindo de lá para cá com a turba, né? E aí, o interessante é exatamente isso aqui que eu vou mostrar para vocês. Ele vai mostrar João 18, versículo 6, essa parte aí, né? Então, quando eles chegaram e perguntaram, né? Quer dizer, iam prender Jesus, né? Mas eles não sabiam quem era, aquela coisa toda, né? Ainda que Judas deu um beijo. Aí, quem é? Aí Jesus disse, sou eu.
Olha aí, Jesus só foi dizer, sou eu. E o texto diz que quando Jesus disse, sou eu, eles caíram por terra. Para você ver, meus amados irmãos, professores, como a que ponto leva a cegueira espiritual. Diante de Deus, diante do Todo-Poderoso, diante dos milagres que Jesus fez, eles não conseguiam ver de jeito nenhum quem era, não é verdade? E aí você está vendo aí Jesus dizendo, sou eu. Em outras palavras, eu entendo assim, pastor, Jesus estava dando a última chance, vê se vocês acordam. Sou eu. Com a queda, que rapaz, era para ter todo mundo se admirado. Rapaz, que houve? Que negócio é esse? Mas não. A cegueira de sangue, aliás, o desejo de vingança de sangue, não viram isso, né? E aí, meus queridos irmãos, eu entendo que quando Jesus diz essa palavra, eu sou, você vai ver exatamente no original, no grego, ego eimi, significa eu sou. É a mesma palavra que você vai encontrar, quem tem a Bíblia Septuaginta, a versão das 70, né, chamada Septuaginta, a palavra hebraica Asher Esrei, que significa, né, eu sou em hebraico, e em grego ego eimi. A Bíblia foi traduzida, né, do hebraico para o grego, então é mesmo. Então eu acredito que o mesmo Deus que estava com Moisés na sarça ardente, quando Moisés perguntou qual era o nome dele, ele disse, eu sou o que sou. Diz lá para o pessoal que o eu sou te mandou, né? Então está aí o eu sou, o mesmo de Moisés está aí com eles, né? Muito bem. Esse é o primeiro ponto da nossa lição como subsídio para te ajudar. Vamos para o segundo ponto. O segundo ponto é agora, você vai ver agora exatamente o quê? O interrogatório, né? Então, no início, Pilatos questiona a acusação feita pelos judeus, e aí nós vamos ver exatamente uma coisa interessante. O interrogatório, você está vendo aí, de Jesus diante de Pilatos, revela, olha aí como é interessante, não apenas a injustiça humana. Porque não tinha como condenar um homem como Jesus diante do que ele havia feito. O próprio Pilatos, lá na frente, ele vai dizer que não viu nele nenhum crime. Então, esse texto aqui, essa parte aqui, ela vai exatamente nos mostrar exatamente a que ponto chega a injustiça humana. Isso nos ajuda muito, irmãos, a gente a sobreviver num país que nós estamos vivendo, cheio de injustiça, cheio de tanta coisa. Quando a gente olha para isso aqui, não é para a gente se desesperar. Aqui Jesus Cristo sabia e estava vendo a injustiça, mas ao mesmo tempo, o texto divino, o que é que ele faz? Ele nos ajuda a entender também que diante dessa injustiça, Deus aproveita tudo isso, no meio dessa injustiça, a soberania divina no meio desse caos político e religioso que Jesus vivia. É aqui exatamente aqui onde Jesus Cristo ele vai, aqui é onde Jesus Cristo vai mostrar que ele realmente estava cumprindo a profecia de Isaías. O cordeiro mudo estava entre seus tosquiadores, né? Mas vamos ver aqui essa partezinha de baixo aqui, interessante, a afirmação. É muito interessante isso aqui. A afirmação, mesmo no meio do caos, Deus é soberano. Isso aí nós não podemos negar. A soberania de Deus é uma coisa que está na Bíblia, é uma doutrina bíblica que é preciso a gente entender. Então, esse Deus soberano, que é soberano, essa ideia nos transmite uma mensagem de fé, né? Mensagem de fé, de confiança, mesmo diante dessa situação que estava tão confusa. Porque eu posso assim imaginar, pastor Josué, como é que ficou a mente dos apóstolos? Vendo Jesus tendo autoridade sobre os demônios, vendo Jesus curar cego, vendo Jesus ressuscitar morto, e agora Jesus está lá amarrado, preso. Cadê a força do Todo-Poderoso? Mas é exatamente isso. A espiritualidade da Bíblia Sagrada nos ensina a entender que tem muitas coisas que a gente não entende, e Deus, entendendo tudo, ele transforma aquela injustiça, transforma aquele caos num benefício para as pessoas. E aqui é exatamente isso que está acontecendo, né?
Entendeu aí? E o Salmo 46, bote aí para você ver aí, o Salmo 46 vai dizer o quê? Olha aí. Não, perdão. Depois, o Salmo 46 vai ser depois. Deixa aí mesmo. Olha aí, ó. 1 Crônicas 29:11, ele diz assim, ó. Né? Ninguém sabe quem foi que escreveu. Alguns dizem que foi Salomão, mas ninguém sabe, né? É só uma ideia, né? Tu como é que está escrito aí? Tu, ó Senhor, a grandeza e o poder, e a glória, e a vitória, e a majestade, porque tu e tudo quanto há no céu e na terra, teu é, ó Senhor, o reino tu exaltaste como chefe sobre todos. Então, entenda bem, diante desse assunto que nós estamos vendo aqui agora, você vai ver uma coisa interessante. Nos momentos difíceis da nossa vida, nós não temos que ficar com medo de nada. É confiar no Senhor. Você sabe que tem muita gente que só confia em Deus quando está tudo de vento em popa, né? Mas deu um problema, um vendaval a mais, você fica preocupado, né? E aqui, esse tópico aqui nos ensina, de acordo com a Bíblia Sagrada, que Deus é soberano. E quando eu estudo sobre a soberania de Deus, bote aí, a extensão dessa soberania é muito importante. Ó, e veja bem, ó. Olha como é interessante, ó. Salmo 46, versículo 10. O que é que diz aí? Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra, né? Então, você vai ver mais uma coisa interessante, a extensão da soberania de Deus. Bote aí para você ver. Como é que a extensão da soberania de Deus funciona? Soberania universal. 2, soberania absoluta. E 3, soberania imutável. Então Deus comanda todo o universo. Isso de uma maneira soberana. Ele comanda o universo de uma maneira soberana. E esse governo dele não muda. Não precisa ninguém votar daqui a 4 anos para ver quem é o próximo governante, é eterno. Isso aí é que nos traz a segurança, né? Então, nesse interrogatório, o que é que nós podemos entender? Exatamente que, diante de tudo isso, nós entendemos o quê? A injustiça humana, mas à frente disso tudo estava a soberania divina. Em outras palavras, mais simplificada, o que é que nós podemos dizer? Deus aproveita o caos para realizar uma bênção. Deus aproveitou tudo isso como material, podemos assim dizer, vou usar um termo bem interessante, material soteriológico para nós. Pronto. A nossa salvação dependia disso aqui. Ok? Muito bem. Vamos agora para o continuando ainda no segundo interrogatório, ainda na parte do segundo ponto, né? Bote aí. Né? Ao tentar compreender a razão da acusação, Pilatos se viu aí, ó, diante de um dilema. Pense como Pilatos ficou atribulado, que ele não sabia mais o que fazer. Pilatos se viu diante desse dilema. Ele sabia que Jesus ele sabia que Jesus era inocente. Ele sabia que ali era uma questão religiosa. Era mais religiosa do que propriamente política, né? Você está entendendo? Ele sabia que Jesus era inocente. Após ouvir os líderes religiosos interrogar o próprio Jesus, então, que foi que Pilatos concluiu? Eu não acho nele crime algum. E verdadeiramente, pelas leis romanas, Jesus não tinha praticado nenhum crime. Então o próprio governador, o próprio procurador romano, ele já tinha, a sentença já estava dada. Quer dizer, se realmente houvesse justiça e Pilatos fosse um homem firme, ele teria dito, não, ele não vai ser condenado não. Ele não praticou nenhum crime contra Roma, não, pode soltar ele. Não, mas como se tratava, aí é onde eu vejo, pastor Josué, a vontade soberana de Deus quando ele vai realizar as coisas. Então, diante de tudo isso, já estava resolvido o problema. Não tinha mais condenação. O próprio governador tinha dito, não vejo nele crime algum. Pronto.
Mas como se tratava de uma obra salvífica e Jesus tinha que ir para a cruz e tinha que ser condenado, então o texto continua. Vamos lá. Olha aí, ó. Aproveitando aqui aquele filme do Mel Gibson, né? A gente tirou essa foto, achei interessante, puxei essa foto. Pilatos negligencia a sua autoridade e entrega Jesus. Bote mais para você ver aí, ó. Mas eles clamavam, depois que Pilatos disse, né? Que Jesus não tinha direito, tira, crucifica. Aí foi que Pilatos ainda defendeu mais uma vez. Olha o que foi que Pilatos disse. Não, aí, ó, você vê aí, ó. Hei de crucificar o vosso rei? Aí os fariseus aqui se complicaram diante do próprio judaísmo. O Messias, eles estavam condenando o Messias. Eles já não tinham mais rei Messias. Eles trocaram o rei Messias. Disseram assim, nós não temos rei, esse negócio de Messias já era. Nosso rei é César, olha aí. Negaram a teocracia e preferiram aderir à monarquia romana. Então, quando Pilatos viu isso, Pilatos ficou com as mãos amarradas. Pensa, ele agora se complicou todinho. Porque se ele tivesse soltado Jesus, e como Jesus era, a acusação é que ele era rei dos judeus, César não ia gostar nem um pouco. Então foi o jeito que teve Pilatos liberar e dizer, aí tá como está escrito no 16, né? E entregou-lhes para ser o quê? Crucificado, né? O testemunho de Pilatos, o que abalou Pilatos, vamos lá. Olha aí, perguntou Pilatos, o que é a verdade? Porque Jesus tinha dito para ele, Pilatos tinha perguntado, você é rei? Aí Jesus disse, eu sou rei, para isso eu vim dar testemunho da verdade. Aí Pilatos foi e disse, mas o que é a verdade? Você sabe que nessa época a verdade era relativa, né? Não existia uma verdade absoluta, né? Aliás, nunca, toda a vida foi assim, né? Então, Pilatos aqui, você vai ver aí agora, Pilatos aqui, ele estava diante da verdade. João 14, versículo 6, o próprio Jesus vai dizer, ou disse no capítulo 14, já tinha dito, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida, mas infelizmente, até hoje, pastor José, fazendo assim uma aplicação exegética para hoje, até hoje, infelizmente, nós estamos pregando a verdade e as pessoas estão como Pilatos. O que é a verdade? Por que é que você diz que Jesus é Deus? Por que é que você diz que só vocês vão para o céu? Mas é exatamente isso. Jesus, Pilatos, estava diante da personificação da verdade, que era Jesus Cristo. A palavra original, veja aí, você vai ver, eu coloquei para vocês entenderem. Essa palavra aí, halenteia, significa verdade. Aqui no sentido aqui de que Jesus Cristo é o único que não tem contradição. Por mais que eu e você preguemos a verdade ou ensinemos a verdade, mas sempre a gente tem alguma coisa, né, com uma deficiência. Mas aqui estava exatamente a verdade em pessoa. Vamos agora para o terceiro subponto do ponto 1, a condenação, né? A condenação é o subtópico 3, né? Pilatos mandou que Jesus fosse açoitado, né? E posteriormente os soldados romanos, para humilhá-lo ainda mais, colocaram sobre ele, na sua cabeça, uma coroa de espinhos afiado, né? Provocando-lhe sofrimento e fazendo o sangue escorrer em seu rosto. Então, pronto, aqui começa exatamente a hora de uma agressão física grande, né? Entendeu? Então, cada golpe sentido, cada gota de sangue derramada cumpria, olha aí, detalhadamente a profecia messiânica que Isaías registrou cerca de 700 anos antes de tudo isso acontecer. Pastor, e o que me chama mais atenção é a profundidade dessa profecia, que uma coisa que ia acontecer
ainda há 700 anos adiante, ele trabalha como se já tivesse acontecido. E ele foi levado ao Calvário, e ele subiu como se já tivesse, ele já estava registrando como se já tivesse acontecido. Aí mostra a prova fidedigna da profecia, né? Aí você vai ver 53, versículo 5, você vai ver o que é que diz aí, olha aí. Mas ele foi ferido por nossas causas. Ou por causa das nossas transgressões, perdão. E moído por causa das nossas iniquidades. Continuando, ao ser coroado, olha como é interessante, com espinhos, Jesus tomou sobre si os frutos da maldição do pecado, pois desde o Éden o espinho representa o resultado da queda. Você pode ver que quando o homem pecou lá no Éden, a sentença qual foi? Você não vai mais morar no Éden, você vai ser expulso. E a partir de agora, a terra que antes era... Você sabe que a palavra Éden significa jardim de delícia, né? Então, em vez de delícias, agora vai ser espinhos e cardos. Daqui para frente é espinhos e cardos, por causa da maldição do pecado. Então, aqui, literalmente, você vê exatamente o que é que acontece. Olha aí, lá em cima você está vendo aí. Nisso, Pilatos tomou Jesus e mandou açoitá-lo. Ora, ele não tinha acabado de dizer, não vejo crime nenhum nele. Então, sendo um governante justo, e se fosse realmente corajoso, ele teria dito, está resolvido. Mas não, ele confessou que Jesus era inocente, mas mesmo assim, 19, 1 e 2 de São João diz que Pilatos tomou... Não, volte aí. Pilatos tomou Jesus e mandou açoitá-lo. E os soldados, tecendo uma coroa de espinho, puseram na sua cabeça e lhes vestiram um manto de púrpura. Isso aqui começa a humilhação. Eu coloquei, propositalmente, Josué, a capa deste livro, que eu vou até mostrar para você, muito importante. Quem dera você tivesse acesso a ele, né? Que é exatamente de Pierre Barbet. A crucificação de Cristo descrita por um cirurgião. É um livro muito interessante que vai mostrar, da editora Gospel, né? Central Gospel, né? Então esse livro ele vai mostrar exatamente o que? Os detalhes de todo o sofrimento e morte de Cristo, isso dentro de uma ótica científica, viu, pastor Josué? Dentro da ótica científica ele mostra o que aconteceu com Jesus Cristo, né? Então, para a gente terminar esse primeiro ponto, a gente pode dizer exatamente isso, né? Essa coroa de espinhos e esses pregos que você está vendo aí na foto representa exatamente a figura e a ideia do sofrimento de Jesus Cristo. Cravos nas mãos, cravo nos pés, uma coroa de espinho na cabeça diante da multidão aos brados, né? Então é uma coisa tremenda. Vamos para o segundo ponto, né? Segundo ponto da nossa lição, que é a crucificação, é o ponto 2. A crucificação, a morte e o sepultamento de Jesus Cristo, né? Então, vamos ver aqui o primeiro ponto do nosso subsídio, né? O caminho do Calvário, né? Que é o ponto aqui da revista, né? Vamos lá, vamos ver o que é que nós preparamos para vocês aqui. 3 pontos importantes. Primeiro, depois de todas as tentativas, que a gente já falou aqui, frustradas de Pilatos para livrá-lo da morte, ele decidiu que Jesus teria que ser crucificado. Então ele tentou. Uma coisa a gente tem que, né? Ninguém pode negar. Realmente foi a única pessoa ali que teve coragem de dizer que Jesus era inocente. Os discípulos se esconderam, os judeus condenaram, mas o procurador romano parece ser uma contradição. No meio de tudo isso, os pagãos estavam mais convictos de que Jesus era inocente do que as outras pessoas, né? Então, depois de todas essas tentativas frustradas, o que aconteceu? Não teve jeito. Mas a gente tem que entender aqui, lendo a Bíblia Sagrada, esses textos joaninos, é que a política é muito traiçoeira. Depois que o ser humano está envolvido com a política, ele é capaz de tudo, para não perder o posto que ele está, o posto político que ele está. Então aqui, Pilatos se obrigou a fazer isso, ou então ele estava ferrado.
Segundo tópico, para nós entendermos melhor. Aí, isso aqui hoje é a coluna do Gólgota, né? É um monte, né? Ficava ali perto de Jerusalém, e se cumpriu exatamente isso. A própria crucificação de Jesus, ela aconteceu fora da cidade. Da mesma maneira como era feito o sacrifício. Rapaz, é tipológico isso aí, muito bonito, viu? O sacrifício era feito fora da cidade, né? O bode expiatório levavam, né, ali, sacrificava, e o outro levava para mais distante e soltava no deserto. O expiatório morria pelo povo, pelo pecado, e o emissário levava os pecados para bem distante. Uma coisa linda, bonita demais, né? Então, a crucificação era uma punição cruel. E olha, interessante isso aqui. Destinada não apenas a matar, que era mais fácil. Como Paulo foi decapitado, é rápido a morte, de decapitação, qualquer outra morte. Mas aqui não, aqui é a morte dolorosa, demorada. Segundo esse livro aqui que eu mostrei para vocês, do Pierre Bart, ele diz que tinha pessoas, Josué, naquela época, que passavam 3, 4 dias na cruz sofrendo para morrer. Gente que tinha mais força, né? Jesus morreu logo porque já estava muito abatido, né, de tanto sofrimento, né? Mas tinha pessoas que passavam 3 dias, 4 dias na cruz, pregado na cruz. Imagina o sofrimento. Terrível, né? Entendeu aí? Número 2, vamos ver aqui o ponto 2. No Novo Testamento, você vai ver aí, a crucificação, ela é apresentada como uma forma de pena capital, a qual Jesus foi submetido a um método de execução brutal e doloroso que se tornou um símbolo central da fé cristã. Olha como é interessante. Essa pena capital, essa morte, ela é tão forte que já na lei de Moisés estava escrito, né? Você vê que o próprio romano não crucificava uma pessoa de Roma, né? Que tivesse feito qualquer crime, ele morria decapitado, ele morria de qualquer outra morte, menos da crucificação. Porque a crucificação, eu posso dizer, sem sombra de dúvida, que é a imagem da maldição. Então Jesus ali, ele foi crucificado, ele foi colocado no madeiro, porque a própria Escritura dizia no Antigo Testamento que maldito era aquele que fosse pendurado no madeiro. Então Jesus se torna maldito para nos livrar da maldição. Terceiro ponto. Olha aí, interessante essa ironia, né? Ironicamente, ao ser levantado naquele madeiro, bonito, né? Isso aqui, acho bonito isso aqui. Jesus cumpria a palavra que disseram anteriormente, lá em João 12:32. E eu, quando for levantado da terra, a todos atrairei a mim. Olha, você vai ver isso aí nos dias de Moisés, quando o povo de Israel pecou. Qual foi a ordem de Deus? Qual foi a ordem de Deus para Moisés? Então, o que aconteceu? O povo pecou, Senhor. Aí o Senhor disse, olha, tu vai lá e prepara lá uma serpente de bronze, o nome dela era Neustan, né? E tu coloca ela na haste do pedestal e manda todos aqueles que pecaram olhar para a serpente. E todo aquele que olhar para a serpente, o veneno da cobra vai ser desfeito, né? É como se fosse um antídoto, né? Como se fosse um medicamento para evitar que o veneno matasse. Então, aqui não é outra coisa. Da mesma maneira que Jesus disse, quando eu for levantado, foi exatamente o que Moisés fez. Levantou a cobra para salvar o povo do veneno da cobra, né? Então, Jesus na cruz, hoje para nós, não é outra coisa senão a serpente, simbolicamente, claro, Jesus não é serpente, né? Mas simbolicamente a serpente de bronze de Moisés, que quando nós olhamos para a crucificação, ela nos traz vida. Eu sou testemunho, uma vez até eu falei aqui, acho que aqui numa das aulas, foi sobre o meu testemunho, a primeira revelação que eu tive de Deus não foi um Jesus montado num cavalo branco, não foi Jesus vindo com todo o poder, foi Jesus na cruz. Era na cruz que estava a salvação. Eu entendi que a salvação não existe fora da cruz do Calvário, né? Então aqui nós temos aqui exatamente isso. Vamos para continuando ainda no ponto 1, o caminho do Calvário, né? Nós estamos ainda no caminho do Calvário. Vamos ver aqui mais
ponto interessante, né? Número 4. O versículo de São João 16, do capítulo 19, ao dizer Pilatos entregou para que fosse crucificado, marca o início de um trajeto marcado, aí começa, por dor, humilhação e ao mesmo tempo um profundo significado espiritual. Isso aí que eu acho forte. Quer dizer, aqui começa exatamente para quem não tem fé, para quem não entende a mente de Deus, porque nós entendemos porque o Espírito Santo faz a gente entender. É uma loucura. Como é que Deus salva a humanidade numa cena tão rústica dessa, tão tenebrosa? Mas é aqui que nós entendemos a seriedade do pecado. E Jesus enfrentando toda essa humilhação, porque era necessário. Quer ver? Coloque aí, para você ver aí como é. Vamos ver aqui. Número 5. Ao carregar a cruz, a sua cruz, até o Gólgota, Jesus caminhava voluntariamente, como ele tinha dito, rumo ao cumprimento do plano eterno de Deus para a salvação da humanidade. Então, tudo aquilo estava ou tinha sido determinado para acontecer, para que a salvação fosse sendo realizada. Então, Jesus aqui caminha voluntariamente, carregando ali o madeiro, não é propriamente uma cruz inteira, né? Geralmente era a parte de cima o pratibulho, né? E lá em cima ele chegava com o pratibulho amarrado e subia. Era uma dor muito grande, porque até para subir era... Ele fala tudo isso nesse livro, eu acho muito interessante, né? Então, ao carregar a cruz, ao Gólgota, ele caminhava voluntariamente rumo a esse plano de Deus. Número 6, vamos lá. Então aqui Jesus Cristo, aqui, conforme Gálatas 3,13, ele se fez maldição. Você pode até botar o versículo, você vai ver lá na frente a fotografia da cruz, e aproveite e bote o versículo novamente, aí você vai ver, ó. Então Jesus se fez maldição para ser o nosso representante legal e se tornou réu diante do tribunal divino. Porque é como eu costumo sempre dizer, pastor Josué, Jesus Cristo ele passou por tribunais humanos na terra, passou pelo tribunal religioso, quem foi? O Anás, depois o Caifás, que era o sogro, né, do sumo sacerdote, Anás, Caifás, seu genro, e a cúpula, né, o sinédrio todinho. Nenhum encontrou culpa em Jesus. Depois entregaram para o tribunal civil, dos romanos, Pilatos não viu nenhum crime. Aproveitando que Herodes estava em Jerusalém, mandou Jesus para Herodes. A intenção de Herodes era ver Jesus fazer um milagre, fazer um prodígio, não viu. A Bíblia diz que ele desprezou e enviou novamente Herodes, enviou Jesus para Pilatos. E é tão interessante que a Bíblia diz que nesse dia, eles que estavam em atrito, voltaram a ser amigos novamente. Até isso aí, o milagre aconteceu, né? Então, na realidade aqui, o que é que nós vamos ver em Gálatas 3,13? Cristo nos resgatou da maldição da lei. E para isso acontecer, irmãos, ouvintes, Jesus tinha que tomar o nosso lugar. Como Paulo diz aí, né? Ele tinha que se fazer maldição por nós. Por que ele tinha que fazer isso? Porque já estava escrito na lei de Moisés. Maldito é todo aquele que for pendurado no madeiro. Então Jesus ali se faz maldito para nos livrar da maldição. Meu irmão, isso aqui é o símbolo da justiça de Deus. Mas continuemos ainda a entender melhor isso. Ainda dentro do ponto 1, né? O caminho do Calvário. O Gólgota, vamos agora para o Gólgota. O Gólgota, ou o lugar da caveira, era esse lugar de execução pública destinado a expor os condenados à vergonha diante de todos. Era tão interessante, pastor José, que ficava num local estratégico. Quem ia para Jerusalém não tinha como não passar ali e ver aquele espetáculo. Então ali estava exatamente armado o palco para todo mundo ver a humilhação. Mas sem eles saberem, eles estavam ali contribuindo, rapaz. Isso é que eu acho bonito, isso aí que eu chamo soberania. Eles estavam todos contribuindo, estava tudo ali convergindo para o cumprimento
da profecia messiânica, Jesus como Salvador. Aí você bote aí, você vai ver aí, ó. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões. E esmagado. Lembra que eu falei a vocês a prensa de azeite? E esmagado assim como a azeitona é esmagada para dar um bom azeite. Então ele foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas pisaduras fomos sarados. Então quando eu olho para o Calvário, aí bota esse próximo slide aí. Quando eu olho para isso aqui, o que é que eu vejo? Isso é apenas um desenho, mas era exatamente como é que acontecia. Muitas vezes o corpo não aguentava, por causa do peso, que ia, com certeza, até mesmo colocado nos pulsos, às vezes o peso era tão grande que arrebentava. Então era mais seguro colocar as mãos por trás e amarrá-los e pregar apenas os pés. Além de ser pregado, tinha que amarrar, que era para o corpo não cair. Entendeu aí? Então essa era mais ou menos a posição, né? E a prova que nós temos, pastor Josué, arqueológica, é essa foto agora, olha aí, ó. Foi encontrado muitas vezes pedaços de ossos, tendo cravos ainda neles, restos mortais. Porque quando terminava a execução, vocês pensam que eles estavam preocupados em enterrar o corpo? Não. O corpo ali mesmo se deteriorava ali, as próprias aves, né? Os bichos, né? Os cachorros do mato, terminavam de consumir o corpo. E o que sobrava era isso aí. E isso aí a arqueologia encontrou, muitos arqueólogos encontraram pedaços de corpos ainda com os cravos, né? Colocados, não é verdade? Mas aí vamos ver isso aqui, isso aqui que me chama a atenção, que eu quero mostrar exatamente isso aqui para você. É uma figura importante. Não é para fazer medo a você, não é para você assustar seus alunos, mas é a seriedade da justiça de Deus. Olha aí essa figura, agora passe aí, José, para a gente ver aqui. Olha como é interessante. O que Jesus experimentou no Gólgota é exatamente o que o pecador e redimido, né? Nós somos remidos, graças a Deus, mas aquele que hoje não quer a salvação, aquele que hoje que brinca com o evangelho, ele vai participar dessa cena de terror. Aí você veja aí, Apocalipse 20, versículo 15, o que é que diz? E todo aquele que não foi achado inscrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. O que é o lago de fogo? Senão a consumação do inferno. Senão o local aonde Jesus disse com muita clareza em São Marcos, né? 9, 46, 44, 46 e 40, ele repetiu 3 vezes. Local aonde o bicho nunca morre e o fogo nunca se apaga. Então, quando Jesus está no Calvário, eu entendo que ali, o que estava acontecendo ali, era como se fosse a figura do juízo final. Era a figura da condenação eterna para quem desprezar Jesus como Salvador. É sério, meu irmão. Tem gente que diz assim, não, irmão, mas é só isso. É só isso. O pecado maior que um pecador pode cometer nessa vida não é beber cachaça, não é matar, não é roubar, não é esfolar, não. É rejeitar aquele que pode perdoar todos os demais pecados que a gente comete. Quando isso não acontece, o final é exatamente isso aí que você viu aí, né? Mas vamos agora continuar o subponto 2, bem interessante também, que é ainda dentro do ponto 2, a crucificação e o sepultamento. A missão foi encerrada, vamos ver aqui. Cada palavra dita por Cristo naquele madeiro carrega um peso eterno, especialmente a declaração final, que aqui é quando termina. Jesus falou muitas coisas, pelo menos se registra nos evangelhos, pelo menos 7 palavras, são as 7 últimas palavras que Jesus Cristo falou quando estava na crucificação. E a última foi o tetelestai, está consumado. Mas vamos aqui ver aqui que palavras foram essas, vamos lá. As últimas palavras de Jesus antes da sua morte. Primeiro, segura aí. Olha aí. É 3 partes, né? A primeira parte aqui, nós temos aqui as primeiras palavras mencionadas antes das 3 horas das trevas. Você sabe que Jesus Cristo, o que tudo indica, a hora da sua
A hora da crucificação foi à tarde, né? Parece que 3 horas da tarde, mais ou menos. Meio-dia aí, a 3 horas da tarde, a hora encerra, né? Final, pior, né? Então, as palavras mencionadas antes das 3 horas. Ele disse, Lucas 23, 33, 34, Pai, perdoa-os porque não sabe o que faz. Jesus já estava, né, perdoando o povo. Em segundo as palavras, em verdade digo que hoje estarás comigo no paraíso. Aquele perdoando aquele ladrão, um daqueles ladrões que estava com ele, que reconheceu que ele era Senhor, que era Deus, e aí Jesus disse, não, você ainda hoje eu levo você para o paraíso, né? E um terceiro ponto aqui, a mulher, ele dizendo para João, né? A mulher, eis aí o teu filho, e eis aí a tua mãe. Então Jesus agora já chegando a hora dele, né, partir, ele se preocupou com a sua mãe e disse, João, está aí a tua mãe. Aí olhou para Maria e disse, Maria, está aí o teu filho. E a Bíblia diz que a partir daquele momento ela o recebeu, né? João o recebeu como se fosse a sua própria mãe. Isso o cuidado que Jesus teve, né? Até numa hora dessa, Cristo não se esqueceu da sua mãe. A segunda parte aqui, vamos lá. Palavra mencionada no fim das 3 horas de Tebra. Aí. Essa daqui aqui, pastor Josué, é a parte mais crítica da salvação. É a hora do juízo mesmo, como eu costumo sempre dizer. Ninguém encontrou culpa nenhuma. Vamos só recapitular. Anás, Caifás, Sinédrio, Pilatos, Herodes, Pilatos de novo, nenhum teve um veredito verdadeiro. Mas aqui em São Mateus 26, 46 e Marcos 15, 34, quem estava dando a ordem aqui era o próprio Pai. O aperto foi grande. Vou explicar bem rápido. Foi tão pesado, porque se você observar nos evangelhos, Jesus Cristo, mesmo estando pregado numa cruz, mesmo passando por todo aquele sofrimento, mas ele ainda estava lúcido, ainda estava normal, perdoando, né? Fazendo tudo. Mas, quando chega nessa hora, eu vejo como a hora do juízo. O pecado, o nosso pecado e as suas consequências, elas recaem sobre Jesus num ponto em que, nessa hora, Cristo sente a ausência do Pai, que até então estava com ele nas horas mais difíceis. Então, nessa hora, Cristo sentiu-se desamparado. Seu espírito parece que houve um desligamento ali. Assim, eu não posso dizer que foi um desligamento, porque não tem como desligar. Mas como homem, para isso, ele nasceu. Ele, como ser humano, tendo uma alma como a nossa, ele sentiu nessa hora de Mateus 26, quando ele disse, Deus meu, por que me desamparastes? Isso ele estava mostrando exatamente o que é que acontece quando o homem perde a comunhão com Deus. O resultado da perca da comunhão com Deus é isso, desamparo. E ele sente, como disse o escritor H.H. Hallen, né, do Manual de Hallen, ele diz o seguinte, que nessa hora Jesus sente o que o pecador sentirá no dia do trono branco, a ausência de Deus. Ele até foi mais forte e disse assim, é a hora em que o pecador vai sentir aquela palavra, não te conheço, apartai-vos de mim, vós que praticais iniquidade. Então Jesus sente exatamente o que o pecador vai sentir no dia do juízo. Rapaz, é muito sério, meu irmão. E a última parte, vamos lá. A última parte, aqui, São João 19, 28, né? Depois das 3 horas da tarde, né? Das 3 horas, a última, né? Das trevas, tenho sede, Jesus sentiu sede. Também, João 19, 30, está consumado. E aí termina a sua obra, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Então foram essas as últimas palavras que Jesus Cristo falou na cruz, né? Agora, o mais interessante, bota aí esse próximo aí para a gente ver aqui como é interessante. Ó. Pilatos escreveu também o título, porque
era comum, quer ver? Você pode passar o outro, você vê como é interessante. Ó. Geralmente, quando um réu, um condenado, ia para a cruz, era a obrigação do Estado colocar por que ele foi executado, qual era a acusação, né? E era colocada essa tabuleta, mas Jesus Cristo não tinha nenhuma acusação. Geralmente, os outros crimes, o cara colocava ladrão, corrupto, bandido, matou não sei quanto. Não. Qual foi o crime de Jesus? Ser rei dos judeus. Jesus Cristo Nazareno, rei dos judeus, né? Então, Pilatos escreveu isso, eles acharam ruim porque estava, em outras palavras, desmoralizando a fé judaica. Como é que o rei dos judeus está desse jeito, né? E Pilatos tinha convicção e disse, o que eu escrevi está escrito e acabou-se, ninguém tira. Vamos agora para o segundo ponto ainda, continuando ainda, missão foi encerrada. Próximo agora, vamos lá. Cada palavra dita, olha aí, cada palavra dita por Cristo naquele madeiro carrega, como eu mostrei agora, né? Carrega um peso eterno, especialmente a declaração final, está consumado. Nós temos aqui uma coisa muito importante, olha, veja bem, passa aí, já passou já, né? Em João 19,30, tetelestai, é a tradução da última palavra de Jesus na cruz, que significa está consumado, tudo está completado. Essa expressão indica que a obra da redenção, né, e o sacrifício de Jesus para a salvação da humanidade, pronto. PT saudações, foi cumprido, realizado. Agora, qual é a importância teológica? Veja aí. A importância teológica. Tetelestai, ele é um termo central para a teologia cristã, pois representa a consumação da obra de Cristo e o cumprimento das promessas de Deus. Aqui estava se cumprindo, eu posso assim dizer, aquela promessa que Jesus disse logo no início da Bíblia, para o casal caído. Vai nascer um descendente que vai pisar a cabeça da serpente, mas a serpente vai ferir o calcanhar. Então estava se cumprindo exatamente isso. Jesus estava ferido, mas ao mesmo tempo o reino das trevas estava sendo pisado por Jesus Cristo, né? Em segundo lugar, tetelestai é a doutrina isso aqui que eu acho forte dentro da soteriologia. É uma das coisas que me alegra muito, é isso. A minha convicção me faz me sentir feliz, é isso. Olha, tetelestai, que está consumado, é a doutrina, e a doutrina da imputação no contexto cristão refere-se à ideia de que os pecados dos crentes são imputados em Cristo e a justiça de Cristo é imputada nos crentes. É o conceito central da teologia da justificação da fé. Deixa eu colocar a foto para a gente mais uma vez aqui, e pode colocar a foto. Olha aí, ó. Nesse contexto aqui, o que é que acontece? Jesus estava o quê? Nessa hora, ele estava recebendo o que era para nós, no seu corpo, e ele, se fosse a gente, ele teria retribuído do mesmo jeito, amaldiçoando a gente também. Não. Ele recebe as humilhações, todas as maldições, e as devolve para nós com bênção. É como exatamente a doutrina da imputação. É o que eu coloquei aí a frase, olha aí, Colossenses 2,14. Nós não tivemos nossos pecados perdoados, mas toda a infinita justiça de Cristo foi depositada em nossa conta. Foi aquilo que eu mostrei agora há pouco, 2,14, mas não já foi colocado. O que é que acontece? Cristo recebe todas as nossas ofensas e as transforma em justiça para nós. Então hoje nós somos justificados porque alguém assumiu toda essa culpa, né? Vamos agora para o subponto 3, sepultamento, né? O sepultamento. Após a morte na cruz, o corpo do nosso Senhor não foi deixado ao abandono como acontecia aos condenados da crucificação. Como eu disse agora há pouco. Quando morria alguém, terminava, ficava ali mesmo os ossos, ficava ali os restos mortais. Jesus não. Deus, o Pai, cuidou, né? De um túmulo, né? E aí a gente vai ver exatamente isso, né? Alguém preparou tudo para o sepultamento. 19:38, você vai ver isso aí, quando José de Arimateia, né? E juntamente com Nicodemos, são as pessoas que eram chamados os discípulos, que não se apresentavam, mas depois eles se apresentaram,
fazendo isso, né? Número 2. Olha, aqui, exatamente. Os discípulos, José de Arimateia e Nicodemos, eles prepararam, né? Compraram tecidos e colocaram, né? Fizeram lá todo o preparo para o sepultamento, não é isso? E aí a profecia, vamos lá, isso aí, ó. Aqui, da cruz, ele é tirado e aí entrega o corpo, né? Alguém tinha que pedir o corpo, porque se não tivesse pedido o corpo, o final de Jesus era ter ficado ali também como os demais. Ali mesmo se entrar de decomposição ali, né? Mas alguém que era rico, quando foi lá e disse, Pilato, eu quero o corpo. E Pilato deu consideração a ele, a condição dele, né? E aí nós vamos ver agora a profecia de Isaías. O profeta Isaías, ele profetizou também o cumprimento aqui. E puseram a sua sepultura com os ímpios e com os ricos ele foi sepultado. O que é que acontece? Aí você vai ver aqui o local aonde possivelmente, né, não sabemos bem, mas hoje a história, a arqueologia de hoje acredita que talvez tenha sido aí o local aonde Jesus teria sido colocado o seu corpo, né? E a profecia diz, né, que eles foi colocado, né? Então, continuando, Jesus morreu entre malfeitores, mas foi sepultado com dignidade. Aí mostra o quê? Que ele era inocente. Ele não ficou abandonado como os demais pessoas mártires, né, que morriam na cruz, né, criminosos, não. Jesus tiveram o cuidado de trazer o corpo dele e limparam, ajeitaram tudinho, colocaram os lençóis e foi levado para o túmulo como qualquer pessoa, e ainda mais. O túmulo dele não tinha, a Bíblia diz que nunca ninguém tinha sido sepultado, né? Alguém deu, né, doou ali e era escavado na rocha, era algo muito, não era todo mundo que podia ter um túmulo daquele não, né? Continuando ainda no sepultamento, a atitude, aqui me chama muita atenção isso aqui, a atitude de José de Arimateia, pessoal, é interessante, ele nos ensina algo valioso, né? Em tempos de crise, a fé verdadeira se manifesta. Porque tem gente que às vezes não se manifesta, mas quem tem fé verdadeira se manifesta. Aqui esses dois homens aqui vão mostrar que realmente não negaram Jesus. Porque alguém dizia antes que eles eram discípulos mais ocultos, né? Muito bem. Continuando, vamos lá. Aqui, mais uma vez, a foto, né? Possivelmente seria assim, né? Eles levaram o corpo, né? Então, José de Arimateia e Nicodemos, está escrito lá em São João 19, 38 a 40. José de Arimateia e Nicodemos, né? Aí, parte do versículo, tomaram, pois, o corpo de Jesus e o envolveram em panos de linho com especiarias, como os judeus costumavam fazer na preparação para a sepultura. Então é isso aí que eles fizeram, né? Agora olha o 4 aqui como é interessante. Muitos discípulos de Jesus que tiveram com Jesus, que se diziam, né, que eram conhecidos como os discípulos do Senhor. O que é que fizeram? Fugiram. Muitos fugiram ou se esconderam com medo, mas esses dois homens, apesar de a gente muitas vezes ouvir alguém dizer que eles eram discípulos ocultos, mas olha aí, a prova deles aqui, eles aparecem como esses dois homens, antes reservados, agora demonstrando coragem e fidelidade, né? Mostrando que realmente estavam do lado. Porque um criminoso, pastor Josué, veja bem, quem é que queria se preocupar com o enterro de um criminoso? Se complicar, alguém vai dizer, rapaz, esse cara sabe que não é bandido também, não. Mas José de Arimateia e Nicodemos tinham convicção de quem realmente ele era. Muito bem, vamos para o último ponto da nossa revista de hoje, né? A ressurreição de Cristo, né? Começando aqui com o túmulo vazio, né? O túmulo vazio, né? Bom, como eu disse, eu não vou ler a revista porque não tem como, não dá tempo, né? Vamos ver aqui o que é que nós temos aqui sobre o túmulo vazio. O que é que aconteceu na manhã do primeiro dia da semana? Isso mudou para sempre a história da humanidade. Realmente foi um dia singular na história, né? Até então, todos os grandes líderes religiosos que morreram permaneceram mortos. Não é verdade? Você pode observar. Não se tem notícia de nenhum líder, por mais que ele seja grande, que se conte uma história real dessa. No terceiro dia se levantou, foi visto, não. Morreu e ali. Não é verdade?
Mas o que é que acontece com Jesus? Vamos lá. No entanto, com Jesus foi diferente. Aquele sepulcro cavado na rocha, mostra aí para você ver como era mais ou menos o tipo de coisa, era mais ou menos, ó. O túmulo vazio, ó, o túmulo vazio aponta para o futuro glorioso, que aguarda todos os que creem em Cristo. O que é que Paulo proclama em Coríntios, 1 Coríntios 15, 20? Ele diz, mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos e foi feito primícia dos que dormem. Então, José de Arimateia, realmente, com Nicodemos, eles realmente se mostraram fé, ou tiveram fé e assumiram agora o seu discipulado de verdade, né? E aqui nesse túmulo aqui tem uma coisa interessante, que alguém já disse, bote aí a frase, essa frase me chamou muita atenção, né? A ressurreição, ela é chamada de o troféu, você vê aí, né? Um troféu, né? O que é um troféu? Aperte aí para você ver. Um troféu é o resultado de uma vitória, não é isso? Aí volta. É o resultado de uma vitória, né? Você vê na Fórmula 1, quando termina, o principal corredor sobe para o pódio mais alto e recebe a taça, né? Então, se não houvesse ressurreição, foi como eu disse no início da aula, então nós estaremos aqui simplesmente pregando mais uma religião, mas aqui o túmulo vazio fala de uma religião de verdade, com vida, com fatos, com realidades, e o túmulo é exatamente esta realidade. A realidade, né, de que ele não está mais lá no túmulo, né? Inclusive, pastor José, isso é tão interessante, deixa aí só um pouquinho para me falar rapidinho. Interessante, você sabe que existem muitas caravanas de pessoas indo para Israel, né? E uma certa vez, os irmãos da igreja foram lá para Israel, para Jerusalém, fazer lá uma visita lá. Aí tinha lá aqueles judeus ortodoxos, né, ultra-ortodoxos, barbona, aquela coisa toda, e um deles chegou e perguntou, o senhor sabe me explicar ou me dizer onde é que fica o túmulo de Jesus? Aí o judeu aproveitou, rapaz, e disse, para que vocês querem saber onde é o túmulo dele, se vocês pregam que ele não está mais lá? O crentezinho saiu de cabeça baixa, ó. Deu uma lição de moral nele, né? O que é que vocês querem atrás de... Igual a palavra. O que é que vocês estão procurando? Um vivo entre os mortos. Ele não está mais aqui. O judeu, Deus foi pesado nele, né? Vamos continuar. O túmulo vazio ainda. Isso aqui também é outra coisa interessante, pastor José. Maria Madalena, ao encontrar-se com Jesus, ela o saúda usando a palavra diferente. Olha, presta atenção. Quando Israel... eu queria chamar uma pessoa de mestre, eu usava a palavra rabi. Rabi somos eu e você, somos mestres. Rabi, professor, não tem problema. Mas quando eu uso a expressão que Maria Madalena usou, Raboni, significa dizer que é muito mais do que um mestre. Está dizendo assim, você é Deus mestre. Você não é somente um professor, você não é somente um rabi como os demais, você é algo mais. Você, além de ser mestre, você é Deus. Foi exatamente essa expressão que ela usou, Rabone. Só tem 2 vezes na Bíblia essa expressão. A maior parte de todas é rabi. Rabone é exatamente a grandeza, como eu coloquei aqui, né? Raboni é uma expressão, ou mostra a grandeza da missão de Jesus e o poder de ensinar. Porque Jesus, ele não só ensinava, ele praticava. Nós somos muito bons em ensinar, às vezes, né? Mas será que nós somos tão ortopráticos, né? Ortodoxo até que não é muito difícil, né? Mas ortoprático é mais difícil, né? 3. O túmulo vazio, aqui é que é interessante, viu? O túmulo vazio não é apenas um fato histórico, porque claro que não tem como negar que há em Jerusalém um túmulo. Um historiador honesto, ele não nega a existência de Cristo, assim como não nega de Júlio César, como não nega de Platão, de Sócrates. Então Jesus é um personagem histórico. Não tem, negar isso aí é negar você como historiador, tá? Notando que você não é um bom historiador, né? Então o túmulo vazio, ele não é apenas um fato histórico. O que é que ele tem mais? Ele carrega implicações espirituais profundas.
ele comprova que Jesus é, de fato, o Filho de Deus com autoridade sobre a vida e a morte. A palavra grega huion theos significa filho de Deus. Agora, só que aqui nós temos que entender que esse Filho de Deus aqui é diferente. Nós também somos filhos de Deus. Agora, qual é a nossa diferença, ou qual é a diferença de filiação nossa para a de Jesus? É porque nós somos filhos por adoção. Cristo é filho porque é da mesma essência do Pai Celestial, né? Vamos lá, vamos ver aqui. O túmulo vazio é a comprovação de que Jesus foi quem realmente disse quem era. Aí, respondeu Jesus, olha aí, discutindo com os fariseus, Jesus fechou a boca deles. Quando eles disseram, tu não tem nem 50 anos? Porque ele tinha dito, né? Abraão, vocês estão me vendo e não estão nem aí. Pois eu digo para vocês que o pai de vocês da fé viu o meu dia e ficou feliz. Mais do que isso, ele exultou, porque exultar é mais do que se alegrar. Ele viu o meu dia e exultou. Aí o que eles responderam? Tu não tem nem 50 anos, doido. Como é que tu está dizendo que viu Abraão se tu não tem nem 50 anos? Jesus não foi atrás de questionar, só foi dizer, em verdade, eu acho interessante na Bíblia quando apresenta essa palavra, em verdade, é como se Jesus estivesse autenticando, assinando embaixo, em verdade, eu digo a vocês, antes que Abraão existisse, eu sou. Por que ele não disse, eu fui? Como diz o testemunho de Jeová, eu tenho sido. Não, eu fui. Por quê? Porque Hebreus 13:8 diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então, quando ele diz, antes que Abraão existisse, eu sou, é porque eu continuo sendo. Vamos agora para o segundo subponto da ressurreição de Jesus. A ressurreição com base na fé cristã. Olha como é interessante isso aqui. Sem a certeza da ressurreição, com certeza o cristianismo seria reduzido a um simples sistema moral ou uma filosofia religiosa desprovida de poder transformador. Eu pergunto a vocês, quantas religiões não pregam? Até a verdade às vezes. Mas eu nunca vi, até hoje, estou para ver, se você conhecer, me mostre que eu queria conhecer, um muçulmano de vida transformada, um budista de vida transformada, um espírita de vida transformada. Você só vai encontrar pessoas de vida transformada através da fé em Cristo. Alguém vai testemunhar e dizer, realmente eu roubava e não roubo mais. Eu era assassino, não sou mais. Eu mentia, não minto mais. E principalmente, eu era perdido, e aí entra a fé, a parte do Espírito. Eu era perdido e hoje estou salvo. É isso que é a nossa fé. Então, Paulo diz em 1 Coríntios 15:14, né? Se Cristo, bote aí, se Cristo não foi ressuscitado, então a nossa fé, ou a nossa pregação também é vã, e nós estamos mais do que perdidos. Paulo diz com muita clareza, né? Então, muitas pessoas, olha aí, foram martirizadas por sua fé em Jesus e morreram sem negar esta fé. Exemplos incluem apóstolos como Pedro, Tiago, André e muitos outros santos e mártires cristãos ao longo da vida. Mostra aí essa foto aí para você ver como é interessante aqui, que eu vou falar aqui sobre ela. Bartolomeu, essa foto aqui, eu achei interessante, se realmente a Bíblia não expõe, né? A Bíblia não apresenta, mas as tradições dizem que Pedro terminou seus dias crucificado de cabeça para baixo. E os irmãos sabem, já foi dito isso algumas vezes, já tem até vídeos que falam sobre isso, o final dos apóstolos, com exceção do apóstolo João, todos terminaram seus dias martirizados. E há uma tradição, como eu coloquei aí, porque Bartolomeu aqui, tudo indica que foi o mesmo, aquele mesmo, como era o nome dele mesmo, rapaz? É o mesmo... Não, Barnabé não, foi o mesmo, porque tinha outro nome aqui, porque esse nome aí vem depois, né? Aquele que Jesus disse, quando eu te vi debaixo da figueira, eu não me lembro aqui agora, porque eu não me esqueci aqui o nome dele aqui agora, mas é o mesmo Bartolomeu, é esse mesmo, Natanael, pronto.
Então, segundo a tradição, Natanael terminou seus dias pregando na Índia e um rei armênio chamado Astiages mandou amarrá-lo numa árvore e mandou os seus soldados tirarem toda a sua pele, ele vivo. Tu já pensou? Então, eu pergunto a vocês, se a fé cristã fosse somente uma fé de fanáticos, alguém daria sua vida por ela? Nessa hora corri e dizia, não sei nem quem é esse Jesus não, fazer como Pedro, antes de ser transformado. Mas nós vamos ver, meus amados, exemplos na história da igreja, homens, mulheres que morreram e na hora da morte, na hora pior da perseguição, do martírio, não se vê nenhum deles negando. Isso é uma comprovação verdadeira de que a ressurreição dá aos crentes essa vitória, né? Vamos continuar aí. A ressurreição com base na fé. Continuando agora, vamos ver aí, ó. Duas razões para que nos leva a crer na ressurreição de Cristo. Primeiro, vamos lá. Mostrando aqui o túmulo, né? Vazio, né? Paulo diz, 1 Coríntios 14, né? Logo avança se Cristo não ressuscitou. Quais são as razões? Primeira razão. Ao longo do seu ministério, ele mesmo predisse diversas vezes que seria morto, mas que ressuscitaria, não foi? Ao terceiro dia, né? Segundo, em João 11,15, ele mesmo afirmou, eu sou a ressurreição e a vida, né? Ainda quem estiver morto, crendo em mim, viverá. Vamos agora para um terceiro ponto ainda, dentro da razão. A evidência está no testemunho ocular dos discípulos, começando por Pedro, João, ao correrem até o sepulcro e encontraram o túmulo vazio. A Bíblia fala sobre isso. João 26, 6 a 7. Eles correram e viram o túmulo vazio. Número 4, vamos lá. Interessante isso aqui, olha como é interessante. O lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus estava dobrado à parte, indicando que o corpo não havia sido roubado ou retirado às pressas, mas que algo sobrenatural havia acontecido. Quer dizer, o que envolve tudo isso aí é uma ação sobrenatural de Deus. Você sabe que lá em Mateus, quando foram dizer para os fariseus que Jesus tinha sido ressurreto, né? Eles não acreditaram, quer dizer, ficaram confusos e disseram assim, nós vamos pagar vocês para vocês dizer que vocês cochilaram e à noite veio os discípulos e roubaram. Ele lhe deu dinheiro e ficou isso escrito. A história que corria era isso, né? Mas a realidade é que ele ressuscitou. Eu não vou, não dá tempo, mas são muitas teorias que falam sobre a morte, a ressurreição. Uns dizem que não foi, que foi apenas um desmaio, aquela coisa. Eu não vou entrar agora nesse assunto, que o tempo não dá, né? Mas a realidade é que realmente isso aconteceu em João 26 a 7, né? Está aí a palavra original, né? Lençol, né? Otônimo e sudarion. Daí veio o nome sudário que os católicos utilizam muito na igreja católica, né? Sudário era o lençol, né? A parte, o lenço, o pano chamado era um pano de enxugar rosto. Então, no conceito católico, diz que o pessoal conta, né? É uma fábula católica, eu não acredito nisso, não. Diz que quando Jesus Cristo ia passando, uma crente chamada Bernadette colocou o lenço para limpar o rosto de Jesus, e quando tirou, ficou o retrato de Jesus. Aí disse que foi um milagre, né? Aquela coisa toda. Aí o catolicismo, que é idólatra, ele pega essas coisas e diz, está aqui, ó, Jesus, nós guarda tudinho, está aqui, nós tem na época de Lutero, tinha até os pregos, segundo eles, da cruz, tinha não sei o quê, raspa da cruz, aquelas bobagens todas que não tem nada a ver, né? Muito bem, mas essas aí são as 4 evidências que mostram realmente por que é que nós podemos crer na ressurreição. E por último, ponto 3 ainda, vamos lá, subponto 3, o Cristo ressurreto, ele quebra a incredulidade. Olha, Josué, se Cristo não tivesse aparecido, até hoje a confusão era grande.
ele aparecendo, falando, foi registrado nos evangelhos, ainda tem gente que não crê. Olha aí, no final do primeiro dia da semana, Jesus rompe a barreira do medo e da dúvida ao se apresentar vivo no meio deles, dizendo, e aqui é o que me chama a atenção, Pai seja convosco, né? É que a Bíblia diz que ele não chegou batendo. Não. A Bíblia diz que de repente ele estava no meio deles. Isso aí o que é? Já é uma ação sobrenatural na condição que se encontrava o corpo de Jesus, o corpo glorificado. Então Cristo aparece no meio deles, né? E diz, porque eu acho interessante é o cuidado de Jesus. Paz seja convosco. Paz seja convosco. Por que Cristo fala isso? Porque estavam tudo apreensivos. Estavam todos com medo, né? Então, continue. A presença física, olha aí, a presença física, né, de Jesus, né? Meio dele, Paz seja convosco. Olha aí. A presença física de Jesus ressuscitado, com as marcas dos cravos, e ainda visíveis, João 20:20, não deixou mais espaço para dúvida. Se antes alguém tinha dúvida, como era o caso de Tomé, nessa hora as dúvidas pairaram, não acabou-se, não é verdade? As dúvidas terminaram, né? Esse livro aí que eu coloquei para vocês aqui, muito bom, viu? Esse livro aqui é do Joseph McDowell, né? Evidências que existem, eu acho que tu tem ele, né, José, aí? Muito bom esse livro, porque ele fala com detalhes técnicos, você está entendendo? Sobre testemunhos, né? De homens, de Deus, com bases filosóficas, com bases científicas, realmente comprovando, né, a questão da ressurreição, da vida de Jesus e muitas outras coisas, né? Vamos para o subponto 3 ainda, continuando ainda. Diante da evidência inegável, né? Claro que agora Jesus aparece. Tomé agora se converte de vez. Aquele que disse que só acreditava se visse, apesar de a gente não pode nem criticá-lo, né? Porque realmente ele tem as suas deficiências, né? E Jesus, sabendo dessa deficiência, veio para curá-lo. Vem cá, Tomé. Se fosse eu tinha dito, deixe de ser incrédulo, rapaz, tome vergonha. Jesus se apresenta e diz, Tomé, olha aqui, pegue aqui nas minhas mãos. Eu acredito, eu posso pensar como é que não ficou o coração de Tomé nessa hora. Tomé tinha visto Jesus passar por todo aquele suplício. Tinha visto Jesus ser colocado no túmulo e agora de repente Jesus aparece vivo e com provas, olha as provas, nas mãos, nos pés, nos lados. Aí, meu irmão, nessa hora, ele agora fez a sua profissão de fé. Senhor meu e Deus meu. Agora sim, Tomé se levanta dali crente de verdade. Número 4. Aqui mostrando, né, a respeito da quebra da incredulidade. O testemunho de 500 irmãos. Quem diz isso é Paulo em 1 Coríntios 15, né, do 6 a 8. Né? Cerca de 500 irmãos estavam na ascensão. Depois aparece a Tiago, irmão de Jesus, e Paulo diz, e por último a mim, na estrada de Damasco. A Cefas, aos 12, foi quem Jesus apareceu. E por último ele apresenta-se, que eu botei aqui fora da ordem, mas o último foi os 500 irmãos. Tudo junto ali, e Jesus Cristo ali, ele vai, vamos ver aí, acontece exatamente o milagre maior, né? Eles agora vão ver o seu mestre, fisicamente. É algo, pastor José, na escatologia que é difícil até da gente assim tentar explicar. Que corpo era esse que Jesus estava? Que glorificação é essa que eu pego nele, ele mesmo estava glorificado e diz, eu quero comer, tem coisa aí para comer? Traga aí que eu vou comer com vocês. Vou comer um pedaço de peixe assado, com um pedaço de mel, né? Então, como entender isso? Eu não sei. Isso aí são coisas misteriosas para Deus revelar quando Ele quiser, né? Mas a realidade aqui é que tinha 500 pessoas na época que viram tudo isso, certo? 5. Os muitos fatos, tá aí, ó, todos eles ditos, essas coisas foi levado acima. Os muitos fatos, é a última parte para a gente concluir. Os muitos fatos comprovados em livros e documentos durante a era da igreja comprovam essa veracidade de que Jesus morreu e ressuscitou. E
para ser mais categórico, a gente teria que ver exatamente o que João termina no seu evangelho. Ele disse, olha, eu tenho aqui registro, como vocês estão vendo, o que eu falei é verdade. Mas, se nós fôssemos anotar, catalogar, escrever livros sobre tudo que ele fez, ele usou aqui uma hipérbole, cara, né? Ele disse, nem no mundo caberia tantos livros. Então é uma realidade. Hoje, o que nós temos de literatura fora da Bíblia, que comprovam a veracidade de que Jesus existiu, de que Jesus é Deus, de que Jesus morreu, ressuscitou, foi um personagem, né? A chamada união hipostática, Cristo Deus, Cristo homem. Então não tem como negar, né, essa ideia. Concluindo, vamos concluir aqui a lição, já tomei muito tempo de vocês, eu acho que já passamos da hora, né? Vamos lá. Primeiro ponto, a ressurreição de nosso Senhor é o evento mais significativo do Novo Testamento, não tem outro, de maneira nenhuma, não tem nada. Tudo o que aconteceu sem a ressurreição estaria incompleto. Número 2, este acontecimento concretiza a nossa esperança da ressurreição do corpo, tal como está expresso no credo apostólico, que é o importante documento da igreja cristã, né? E nesse credo está exatamente o quê? A crença na ressurreição. Bote aí o credo para a gente ver. E agora grife aí, onde está escrito. Aí. Ressurgiu dos mortos ao terceiro dia. O credo explica, é o credo apostólico, né? Então, quando chega nessa parte, ele diz aqui, ó, foi crucificado, morto, sepultado, desceu ao Hades, mas ressurgiu dos mortos ao terceiro dia. Quer dizer, comprovando historicamente aquilo que foi dito na Bíblia Sagrada, né? E por último, para a gente fechar mesmo, de uma vez encerrar, assim, à luz deste fato, que fato? Esse que nós estamos falando, né? A doutrina da ressurreição, por último, né? Somos encorajados a manter a nossa fé cada vez mais viva, né? Mais ardente, né? Pois depositamos a nossa esperança naquele que triunfou sobre a morte de forma definitiva. Então, para fechar, eu digo o que Paulo diz em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 18, ele diz assim, a mensagem da cruz é loucura. Para quem? Para os que não creem. Mas para nós que cremos, ela é o quê? O poder de Deus. E todo este poder, nós podemos ver exatamente nisso, nesses milagres. E principalmente este mais importante milagre, que é o próprio Deus se humanizar, tomar o nosso lugar na cruz e ressuscitar e se apresentar vivo, né? Ok? Então, eu aqui só tenho aqui a agradecer e deixo aqui minha marca, né? Quem se interessar, nos procure, dia de segunda-feira, ali na igreja sede, a partir das 18h30, Escola de Educação Teológica Boa Semente. Estamos ali para matricular quem tiver interesse, viu? Rua 64, número 561, é a nossa igreja sede. E aqui eu só tenho, pastor José, a agradecer por mais esta oportunidade de poder contribuir para os nossos amados professores que, quando forem dar essa aula, quiserem aproveitar alguma coisa que a gente falou, se utilize, eu lhe dou todo o direito, viu? Não precisa pagar. Não tem direito autoral da minha parte, não. Fique à vontade, pode usar o que vocês quiserem, é de vocês, é nosso. Eu também não tenho nada, eu recebi de Deus. Paulo diz, aquilo que você recebeu de graça dei. Então nós estamos aqui doando para você usar na sua aula. Que Deus abençoe, meu querido professor, a sua escola, seus alunos. Continue orando por essa turma que você leciona, porque eles precisam da sua oração. E aqui eu agradeço, em nome de Jesus. Amados irmãos, então é isto. Tivemos aqui uma aula fantástica, espetacular mesmo, né? Fiquei aqui com a língua coçando para falar, mas me segurei, né? Porque de fato é melhor, a gente aprende mais, né? Essa canequinha bonita aí agora, ó, Bereano aqui tem a marca do Próxima vez aqui a gente vai tomar um cafezinho, com certeza, tá um cafezinho. Que Deus os abençoe, agradeço pela
a honra que vocês também nos deram de nos seguir aqui, nos acompanhar, de ouvir este conteúdo. Deixa o seu like, é muito importante para nós, para o nosso trabalho, tá certo? Não custa nada para você, né? Basta só um toquezinho, um toquezinho ali e você já deixa a sua contribuição. Pastor Aurélio, mais uma vez, Deus te abençoe e te recompense, tá certo? E assim encerramos mais um vídeo do Bereano Pentecostal para a glória de Deus. Venha ser bereano, viu? Seja bereano conosco, em nome de Jesus. Tu já tem, Josué, isso aqui? Não. Daqui é seu. Ô, rapaz, ainda ganhei um presente aqui ao vivo. Que Deus abençoe, irmãos. Muito obrigado, pastor Aurélio.